Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te conceda a bênção, a vitória. Que o Senhor traga sobre a sua vida este renovo. Que o Senhor toque naqueles que estão enfermos, que o Senhor te cure de toda enfermidade, em nome de Jesus agora, que saia todo o mal que está sobre o teu corpo, toda enfermidade, toda infecção, toda febre, todo mal-estar, toda opressão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Orando, meus irmãos, orando sempre, não paramos, orando sempre, uma batalha árdua. Nós não temos descanso, nosso descanso não é aqui, glória a Deus. Temos uma batalha em todo momento para perseverar e sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios de fé, aleluia. E eu digo, as coisas que nos tiram de estarmos cheios da presença de Deus é aquilo que nos embriaga. A palavra de Deus diz para a gente não vos embriagar de vinho, mas para a gente estar cheio do Espírito Santo. Tudo que é excesso, meu irmão, ele acaba embriagando e nos tirando da presença de Deus. O mundo está aí para embriagar o homem, e os homens acabam ficando cegos, sem entendimento, povo realmente que vive debaixo de uma opressão, sem direção, sem vida espiritual, e nós precisamos ter vida espiritual. Aleluia, precisamos ter vida espiritual, porque Deus é o Deus que nos deu todas as coisas para nós estarmos andando com Ele e vivemos com Ele através do Espírito. Nós precisamos andar em Espírito, meus irmãos. Para andar com Deus, temos que andar em Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Agora, como que eu vou andar em Espírito? A única coisa que você deve se embriagar, meu irmão e minha irmã, é do Espírito Santo. Aleluia. Nenhuma dosagem a mais faz mal, pelo contrário. Toda dosagem que você pode tomar do Espírito Santo, ela vai ser benéfica, ela vai ser boa para a tua vida, boa para a tua saúde. Quando nós nos enchemos da presença de Deus, quando nós estamos cheios do poder de Deus, meus irmãos, nós desfazemos as obras do inimigo e nós precisamos ter essa visão espiritual. Aleluia. Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia, glória a Deus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. De maneira, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificai as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui está tudo. O apóstolo Paulo, ele nos dá, através desta palavra de Romanos 8, toda a direção, meus irmãos. Não tem como agradar a Deus andando na natureza carnal. É tremendo quando você pega pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da palavra de Deus, aleluia, e você convive com essas pessoas, conversa com essas pessoas, e elas tiram do seu bom tesouro a unção, elas tiram uma direção, elas tiram uma visão espiritual da parte de Deus. E quando você conversa com elas
elas falam em todo momento das coisas celestiais, elas falam do reino vindouro, elas falam do poder de Deus, elas falam da glória de Deus, porque elas estão cheias da glória do Senhor. É tremendo quando você conversa com pessoas cheias do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Elas não param de falar, elas não param de glorificar, glória a Deus. Então nós precisamos realmente estar alegre. Eu prefiro em todo momento falar com pessoas que estejam falando as coisas de Deus do que a gente falar com pessoas que falam das coisas do mundo. Pelo contrário, as coisas do mundo já nos incomodam. Então, às vezes você pega as pessoas, elas querem falar de política, elas querem falar do jornal, elas querem falar das situações, dos acontecimentos, mas é tremendo quando alguém chega perto de você e começa a falar das coisas de Deus, começa a falar da glória de Deus, começa a falar dos testemunhos do Senhor, glória a Deus, um coração cheio da palavra de Deus, da unção do Senhor. Nós precisamos ter esta visão, meus irmãos. Não podemos ter uma visão humana, porque o maior problema dos homens, meus irmãos, é viver debaixo desta visão humana. Deus não chamou nós para vivermos debaixo de uma visão humana. Deus nos chamou para nós vivermos debaixo da sua visão, da visão espiritual. Aleluia. Amém? Quantas vezes nós estamos andando na nossa caminhada diária, todos os dias, em todos os momentos, e eu digo, quando nós temos uma visão espiritual, ela é diferente, meus irmãos. Quando você tem uma visão espiritual, Deus te dá livramento através da visão espiritual. Deus te dá entendimento, Deus te dá discernimento através da visão espiritual. Aleluia. Porque o poder de Deus está derramado em nossos corações. O poder de Deus está derramado em nossas vidas através do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos desta comunhão, de estarmos cheios do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Porque eu digo, e quando você realmente está cheio do Espírito Santo, meus irmãos, Deus, Ele está indo à tua frente, Ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, Ele realmente faz acampar os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? E é tremendo, e quando o Senhor diz assim, em Isaías 54, que toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua ousada contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Meus irmãos, nós temos a promessa da palavra de Deus. Eu preciso crer na promessa, eu preciso crer na palavra de Deus, eu preciso crer que eu tenho um Deus, aleluia, que Ele já deu ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Eu preciso crer que o Senhor realmente acampa ao nosso redor os seus anjos para nos livrar, glória a Deus. Eu preciso crer que eu já recebi o poder de Deus, amém, para desfazer, neutralizar toda arma forjada contra as nossas vidas. Ele diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo tu as condenará. Esta é a herança do servo do Senhor. Por isso que nós precisamos primeiro andar em espírito, meu irmão. Andar em espírito é você crer, aleluia. Nós precisamos crer em todo momento, crer no poder de Deus, crer na unção do Senhor, porque Deus é o Deus que nos dá livramento, Deus é o Deus de cura, e nós vivemos por esta fé, amém? Fé em crer que Deus já preparou todas as coisas para as nossas vidas, meus irmãos, amém? Nós temos a bênção de Deus, tudo já nos foi entregue, meus irmãos, nós temos essa bênção. É lógico, nós estamos andando ainda num corpo humano, nós estamos andando num corpo humano, mas não podemos andar desse jeito natural. Nós temos que andar no jeito sobrenatural. Nós temos que andar no poder e na glória de Deus, porque Deus quer fazer coisas novas na tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia! Deus não limitou nem o seu tempo, nem a sua bênção. Jesus, ele foi muito claro: tudo é possível àquele que crê. Jesus disse:
tudo é possível àquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Não há limitação no poder de Deus, não há limitação. Amém? Aleluia. Deus faz conforme a nossa fé. Amém? Jesus dizia para aqueles que o buscavam: seja conforme a sua fé. Amém? Glória a Deus. A sua fé te curou, a sua fé te salvou, glória a Deus. Nós recebemos o dom da fé, glória a Deus. A fé é um dom que Deus nos deu. Deus me deu a fé, Deus te deu a fé, é um dom. A fé é um dom. Agora, a própria palavra diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Aí, a prática da fé. Como que eu vou praticar a fé? Eu preciso pegar as palavras que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta palavra é alimento. A palavra é poder. A palavra, eu preciso transportar cada palavra e crer em cada mensagem que está escrita e fazer esta palavra penetrar dentro do meu coração com fé. Amém? Glória a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Olha, você pode estar numa enfermidade, que você pode estar até com seus ossos desgastados. Você pode estar com uma enfermidade no seu rim. Você pode estar com uma enfermidade no teu pulmão, você pode estar com uma enfermidade no seu coração, você pode estar com uma enfermidade que o médico pode falar: olha, essa enfermidade não tem mais jeito, o seu órgão está danificado, o seu órgão está paralisado, o seu osso já gastou. Mas Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, para isso, meu irmão, a carne não funciona. Não adianta tentar buscar a cura no modo humano. É pela fé. Pela fé. E essa fé que agrada a Deus. Porque a fé é uma certeza absoluta que nós cremos em Deus e que Ele é poderoso para fazer tudo o que nós pedimos. Aleluia. E Deus quer mover na tua vida a cura. Deus quer mover a libertação, glória a Deus. Deus quer abrir os seus olhos espirituais e fazer você enxergar, ainda que as coisas sejam pequenas, ainda que a nuvem, como ali Elias mandou o seu servo para ver se havia alguma nuvem sobre o mar, e ele voltou e disse que havia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Mas era isso exatamente. Não importa se ninguém estava ali dando valor, se o servo ali de Elias veio trazer uma mensagem: olha, é uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Talvez ele falou: o que pode fazer essa nuvem? Uma nuvem poderia estar passando desapercebida, mas não para Elias. Não para Elias. Aleluia, porque a visão de Elias era a visão do poder de Deus, era a glória de Deus. Porque Elias era um homem que estava acostumado a ver a multiplicação do azeite. Elias estava acostumado, exatamente, um homem que andava pelo Espírito, a ser alimentado ali pelos corvos, aleluia, que levava pão e carne. Olha que tremendo. Elias foi um homem que foi levado à casa de uma viúva a ser sustentada, mas aquela viúva não tinha mais nada, aleluia, a não ser um pouco de farinha para fazer um pão para ela e seu filho morrer. Mas Elias era um homem que orava, glória a Deus, e fazia a farinha se multiplicar. Elias era o homem que orava a Deus e fazia o céu se fechar por 3 anos e meio. Ele orava novamente, o céu se abria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas Elias tinha uma certeza no coração
que a oração que ele estava fazendo a Deus, aleluia, era uma oração que ia trazer chuva, ia trazer para jogar água sobre os sedentos, porque já faziam 3 anos e meio que não chovia na terra, aleluia. E eu digo, ainda que aquela nuvem fosse do tamanho da mão de um homem, glória a Deus, era só isso que Elias queria. Eu digo, minha irmã, aleluia, meu irmão, glória a Deus, nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter uma fé, glória a Deus, aleluia, porque aquele que começou a fazer a boa obra, ele é fiel para começar e terminar, aleluia. Eu digo, a nossa visão, ela tem que ser ampliada, glória a Deus, temos que pegar as mínimas coisas, aleluia, e ver que esta nuvem vai se transformar no poder, na glória da unção de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, que nos enche da tua presença, que nos enche do teu poder, que nos enche da tua glória nesta noite, meu Pai, aleluia. Eu creio, Senhor, que muitos estão passando pela luta, estão passando pela prova, Senhor. Tem gente que não está vendo nada, não está vendo mais nada na sua vida, não tem mais direção, aleluia. Eles estão exatamente sem visão, sem direção, mas tu és o Deus, meu Pai, que abre os olhos dos teus servos e fazem ele enxergar, meu Pai, esta nuvem, meu Deus, aleluia. Ah, Senhor, porque tem um povo que estava sedento, um povo, Pai amado, que já está caminhando há algum tempo, Senhor, sem ver chuva, sem ver nada, um povo que já está caminhando, meu Deus, sem ver a sua cura, um povo que já não está aguentando mais, meu Deus, xalabassuri andarecômia, mas tu és o Deus, meu Deus, que derrama a chuva, porque, Senhor, a nossa bênção vem de ti, porque, Senhor, tu és o Deus que abre as janelas do céu e derrama chuva sobre o teu povo. Tu és o Deus, meu Pai, aleluia, que enxaga, Senhor, vais enxaguar, Senhor, os nossos corações pela tua palavra, pelo teu poder. Tu és o Deus que nos enxuta, Senhor, de toda a natureza carnal e nos renova, Senhor, pelo poder da visão espiritual. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ficar firmes com Deus e no poder do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos crer. Deus opera pela fé. Deus opera pela fé. O meu justo viverá pela fé. É fé, meu irmão. A fé é você crer absolutamente no seu Deus. Aleluia. Sem uma variação de dúvida. Você precisa crer de todo o seu coração. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque quando você alimenta a tua alma, para que a tua alma discina, precisa discernir, meus irmãos, o poder de Deus dentro de nós. Nós não podemos mais, meus irmãos, nos acostumar, porque o esfriamento que há no mundo, o sistema religioso, meu irmão, um sistema que vai fugindo exatamente da unção do poder de Deus. O poder de Deus, meus irmãos, não se limita, mas os homens que limitam o poder de Deus nas suas vidas, porque os homens, meus irmãos, não oram, os homens não renunciam à natureza carnal, os homens não renunciam, eles querem o poder de Deus, muitos querem o poder de Deus, querem a unção de Deus, mas eles não renunciam à sua natureza humana, carnal, para ser cheios do Espírito Santo. Eles querem exatamente estar cheios do Espírito Santo, mas totalmente numa natureza carnal. Mas, meus irmãos, nós não somos carnais, nós somos espirituais. Aleluia. O Senhor nos chamou para andar acima de todas as coisas com Ele. O Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Jesus nos chamou. Ele nos chamou. Quem quiser vir. Quem quiser vir. Amém? Agora, quem quiser. Você quer? Eu quero. Eu quero estar com Jesus. Eu quero seguir Jesus. Mas eu preciso renunciar para que eu possa andar com Ele. Porque a minha natureza vai interferir. E eu preciso tirar muitas coisas da minha natureza carnal para não intervir nesta comunhão que eu preciso ter com Cristo. Aleluia.
Nós precisamos ser cheios deste poder, desta glória, desta unção. Aleluia. Se nós pegarmos esse método que temos de religiosidade hoje, ele não é o padrão que foi deixado pela igreja primitiva. Não, meus irmãos. Houve muito acréscimo de fermento dos fariseus. E eu digo, criou-se um rito, criou-se um ritual. O que é um ritual? Você vai 2 vezes até o prédio lá, escuta o sermão, vem para casa. Vai 2 vezes para lá, escuta o sermão, vem para casa. Vai lá, escuta os louvor lá naquele prédio e vem para casa. Isso é ritual. Você não conquista o reino de Deus só participando de reuniões. Você não conquista o reino de Deus só por estar escrito, eu sou membro lá daquela instituição. Não, meus irmãos, nós temos que ter uma intimidade com Deus. Nós precisamos andar com Deus, andar com o Senhor. Nós precisamos renunciar muitas coisas da nossa natureza, meus irmãos, para vivermos com Deus. Aleluia. Nós precisamos, aonde nós vamos buscar parâmetros, meus irmãos, para nós sermos cheios do Espírito Santo. O parâmetro que nós temos, meus irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Fora isso, meus irmãos, nós não podemos dar ouvidos a homens. Nós temos que dar ouvido ao que está escrito na palavra de Deus. Amém? É na palavra de Deus que nós temos. Um dos maiores problemas é o meu achômetro. Aquilo que eu acho. Eu quero fazer um Deus segundo o que eu penso, segundo a minha vontade. Eu acho que Deus não vai fazer isso, eu acho que Deus não vai fazer aquilo, eu acho que Deus vai me abençoar aqui, eu acho que Deus vai me abençoar ali. Não, meus irmãos, nós precisamos andar segundo a vontade e a sua direção. Não é o que eu acho. Muitos acham que Deus não vai mandar todo mundo para o inferno. Deus não é tão ruim assim. Deus é justiça, Deus é amor. Nós precisamos entender, aleluia, que Deus é um Deus que criou o homem para andar com ele. Mas o pecado fez separação. E todos aqueles que estão no pecado, meus irmãos, realmente não podem agradar a Deus. Por isso que a palavra de Romanos 8 é muito clara. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida em paz. Aleluia. Você crê nisso? Está escrito. Eu creio. Eu creio que se eu não viver em Espírito, eu vou para o inferno se eu viver na carne. Eu creio. Então eu preciso viver no Espírito. Eu preciso andar conforme a vontade de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu dou crédito na palavra de Deus. Isso é dar crédito. Porque a palavra está dizendo, se eu viver na natureza, na minha natureza humana, é morte. É morte espiritual. Agora, se eu viver no Espírito, ela é vida e paz. Então, eu preciso realmente me despertar no meio de uma geração exatamente que está dormindo. Eu estou falando isso comigo. Agora eu quero que você olhe para você e diga, eu estou vivendo segundo a vontade de Deus? Ou estou vivendo segundo a minha natureza carnal? Eu faço tudo para me agradar, eu faço tudo para buscar aquilo que me interessa. Mas, meus irmãos, nós temos que viver em Espírito. Eu digo, viver em Espírito é ver a glória de Deus. Os homens estão vivendo, mas eles não estão vendo a glória de Deus. Eles estão no cotidiano que creio pela misericórdia de Deus. E eu sempre digo, a misericórdia de Deus, nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Aleluia. O fato de eu não ter sido consumido hoje, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e no outro dia vou continuar eu andando no pecado, vou continuar eu andando na carne? Não. A misericórdia de Deus, aleluia, ela criou mais uma oportunidade para que eu me reconcilie com Deus. Tem pessoas que Deus está movendo no seu coração para que você se reconcilie com Deus novamente. Volte aos caminhos do Senhor, porque fora dos caminhos do Senhor, há morte.
à morte, meu irmão, ao inferno. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Antes, ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam, para que haja salvação. Então, meus irmãos, é tempo de viver o melhor de Deus. Porque não adianta nós vivermos num ritual religioso sem ver a glória de Deus. Não adianta nós irmos para a igreja, meus irmãos, dizendo que somos protestante, crente, católico, seja o que for. Seja o que for, meu irmão. Se você realmente não andar em espírito, se você não nascer realmente pelo espírito, aleluia. Porque aqueles que andam em espírito, meu irmão, eles veem a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus se manifesta na sua vida, meu irmão. Aleluia, creia. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Deus quer transformar exatamente toda esta angústia. Porque a palavra de Romanos diz, aqueles que vivem em espírito têm vida e paz. Deus veio para nos trazer paz. A paz do Senhor tem que estar derramada na sua vida, glória a Deus, uma paz tremenda que Deus derrama, glória a Deus, não importa a tribulação que você possa estar passando, não importa, você pode estar num barco agitado, você pode estar na terra cheia de tremores, meus irmãos, você pode estar numa terra que está cheia de pandemia, mas você fica em paz, meus irmãos, aleluia, fica em paz, porque o Senhor é com você, aleluia, você não deve temer coisa alguma, as pestes podem passar, a fome pode passar, meus irmãos, mas aqueles que esperam no Senhor, além do Senhor os renovar, aleluia, glória a Deus, Deus fortalece, Deus é o que sustenta, amém? Deus quer fazer a cura, Deus quer fazer o milagre na tua vida, porque através da tua vida Deus vai glorificar o seu nome, aleluia, você tem que glorificar o nome do Senhor, aleluia, eu digo, meu irmão, é através da tua fé que Deus vai glorificar, aleluia, vai ser glorificado, muitos querem ir lá, exatamente louvar a Deus, eu te amo, eu te adoro, mas não faz o que Deus manda, aleluia. Jesus é muito claro, quem é meus irmãos, quem é minha mãe? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é isso que Deus quer. Deus não quer que louvemos Ele da boca para fora, mas Deus quer que andemos com Ele em todo momento, em espírito, em verdade, aleluia, cheios de fé, porque quando, meu irmão, bater a dificuldade, quando bater a luta, exatamente na tua porta, glória a Deus, você vai clamar a Deus, aleluia, e Deus vai te responder, Deus vai responder com poder e com glória, louvado é o nome do Senhor, e Deus quer derramar desse poder e da sua glória sobre a tua vida. Olha que tremendo, quando nós temos uma visão, e o rei da Síria fazia guerra, amém, 2 Reis 6, amém? Vamos lá no 2 Reis. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar do que o homem de Deus lhe dissera e de que tinha avisado, e se guardou, e ali não uma nem duas vezes. Então turbou-se com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó meu rei, senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vende onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carro e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o servo lhe
lhe disse: ai, meu servo, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou o Senhor e disse: peço esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém? Glória a Deus. Olha que tremendo. Nós vemos que o rei de Israel estava passando por uma situação muito difícil, que havia uma ameaça dos inimigos do rei da Síria ali fazer guerra e tomar Israel. Mas havia um homem chamado Eliseu que orava, um homem que tinha visão. Ainda que o rei ali da Síria pudesse realmente fazer planos do seu quarto de dormir, aquilo era revelado ao profeta Eliseu, glória a Deus, no qual alertava o rei de Israel sobre os planos do rei da Síria. E aí o rei da Síria fez aquela convocação para saber quem estava traindo. Mas ali um dos seus servos disse: meu senhor rei, é o profeta Eliseu, glória a Deus, que revela todas as coisas que o rei faz no seu quarto de dormir. Olha, meu irmão, minha irmã, quantas situações nós lutamos no mundo espiritual. O inimigo, ele arma ciladas, emboscadas. Quantas situações, meus irmãos, nós estamos no nosso dia normal. Muitos não têm atentado, mas o nosso adversário, meus irmãos, ele arma laços, ele não para, ele prepara exatamente seus dardos inflamados para atingir aqueles que vão principalmente herdar a salvação, meus irmãos, para deixar eles sem direção, para deixar eles atormentados em todo momento, sem visão, sem direção. Mas o Senhor diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para nós termos uma visão espiritual, para que o Senhor nos dê direção e discernimento em todo momento, porque o Senhor livra, porque o Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer toda sofisma, todo conselho do inimigo. Meu irmão, o inimigo se arma em todo momento contra a sua vida. Aqueles que estão na carne não entendem, as coisas vêm sobre eles, uma opressão, vem as enfermidades, vem a luta diária, mas eles estão levando a sua vida como a normalidade, como o mundo leva. Mas aqueles que são espirituais, meus irmãos, eles entendem que há uma articulação no mundo espiritual para trazer pedra de tropeço, para amarrar e impedir o avanço dos nossos caminhos. Aleluia! Por isso que nós precisamos estar orando exatamente para que o Senhor nos dê essa visão, essa direção, para desfazer as obras do inimigo, quebrar a opressão. Precisamos quebrar a opressão, aleluia. Nós vemos que ali o rei da Síria mandou o exército cercar Eliseu, e o seu servo acordou de manhã totalmente atormentado, porque o que ele viu, grande exército, e ele disse então ao seu servo, então enviou para lá cavalos de um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou cedo e saiu, e eis que o exército estava cercando a cidade com carros de cavalo. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? O que faremos? Olha isso. E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos e viu, eis que o monte estava cheio de carros e fogo em redor. Meu irmão, aquele servo de Eliseu, ele andava com Eliseu, ele via a glória de Deus através de Eliseu, mas ele não conseguia enxergar o mundo espiritual. Mas Eliseu, que tinha uma visão espiritual, um homem cheio do poder de Deus, aleluia, orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo,
E quando ele orou, os olhos abriram e ele viu o poder de Deus, aleluia, carros e carruagem estavam ao redor deles, no mundo espiritual. Eu digo, meu irmão, no mundo espiritual, a ordem que Deus deu aos seus anjos ao nosso respeito, para que nos guardar, para nós não tropeçarmos em nenhuma pedra, glória a Deus. O Senhor dá ordem aos seus anjos, para que acampem ao nosso redor. Você precisa crer, você precisa ter essa visão espiritual, você precisa ter uma visão espiritual, que o poder de Deus está sobre a tua vida. Glória a Deus, que quando você orar com fé, crendo, aleluia, uma ordem no mundo espiritual ao teu favor. Não temas, não temas. Nós vemos que o mais incrível foi que Eliseu orou sobre todos aqueles homens para que cegasse a sua visão, e a sua visão e a visão daqueles homens foram totalmente cegadas, aleluia. E eu digo, o teu inimigo pode estar armando, as ações do mundo espiritual pode estar armando, mas quando nós oramos para desfazer as obras do inimigo, quando nós oramos para desfazer todo o intento do inimigo contra as nossas vidas, para que o Senhor realmente atinja a visão do nosso inimigo, tire exatamente a visão do qual ele quer nos fazer mal, alabassúria, lembrando que a nossa guerra não é na carne, lembrando que a nossa guerra é no mundo espiritual, é lá com as hostes espirituais que nós temos que guerrear, meu irmão e minha irmã, aleluia. Não é para amaldiçoar o homem na carne, mas é para nós lutarmos exatamente no mundo espiritual, porque nós temos o poder de Deus. Nossa milícia não é carnal, mas é poderosa em Deus para desfazer as obras do inimigo. Quanto o inimigo tem entrado na tua vida para assolar com tanta angústia. O inimigo tem entrado pelas portas que você tem deixado aberta na tua vida e tem assolado a tua vida de tal maneira, mas o Senhor está abrindo a tua visão espiritual para que você enxergue agora, aleluia. Você vai enxergar agora, aleluia. Por toda essa opressão que você tem passado, o inimigo tem te cercado, mas o Senhor diz: busque a minha presença, aleluia, porque é maior o que está na tua vida, é maior o poder de Deus, a glória de Deus para desfazer essa opressão, para desfazer essa enfermidade que está sobre a tua vida. O Senhor diz: é tempo, alabassúria, de buscar a minha presença, porque a minha presença te cura, a minha presença te liberta, a minha presença tira essa angústia da tua vida, alabassúria, andarecômia, aleluia, porque o Senhor desfaz os sinais do inimigo, o Senhor quebra as forças das trevas, o Senhor desfaz tudo aquilo que se armou contra a tua vida, para que não prospere nenhum documento, nenhuma ferramenta contra ti, que toda enfermidade, toda obra maligna contra ti, em nome de Jesus, seja desfeita, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, porque o tempo pode estar fechado, pode estar tudo fechado, mas chegou o tempo de Deus realmente derramar da chuva, aleluia. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar nem vendo vento, você pode estar nem vendo nuvem, aleluia, mas o Senhor diz: é tempo de cavar cisterna, porque Deus derrama a água da chuva, aleluia. Creia, louvado seja o nome do Senhor que move na tua vida, o Deus que te dá direção. O Senhor diz ainda que tudo esteja fechado, mas Deus é o Deus que abre os caminhos no mundo espiritual, aleluia, e desfaz toda a opressão que tem te cercado. Senhor, meu Deus e meu Pai, que venha mover nesses corações, venha, Senhor, livrar eles, Pai amado, de toda esta opressão. Abre a visão no mundo espiritual, aleluia, porque tudo é possível aquele que crê, meu Deus. Levanta, Pai amado, esses que estavam cansados, desanimados, angustiados, Senhor, e toca, Senhor, e dá vida, aleluia, Senhor, aleluia. Todos aqueles que estavam fracos, aleluia, é o
Senhor, que dá força, que dá ânimo, que cura. Senhor, toca nessas vidas, meu Pai. Traz, Senhor, alabaxaramanai, a cura, a libertação, a unção, o poder e a glória do teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, Deus de misericórdia. Aleluia. Amém? Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine. Fica com esta palavra, creia. Olha, meu irmão, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Amém? É a fé. Aleluia. A tua fé te cura, a tua fé no Senhor. Fica na paz, estaremos aqui amanhã. Que Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.